Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos fazendo missões, e missão é isso. Onde estivermos, temos que cumprir o ID de Jesus. O que o ID de Jesus nos ensina? Ir e fazer discípulo. Uma vez por mês, eu vou a São Paulo, especialmente a São Carlos, e realizamos uma reunião com os irmãos. Breve teremos outras cidades, como Guarulhos, por exemplo. Breve estaremos levando uma palavra. Guarulhos, África do Sul, Madrid, na Espanha, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Alta Floresta, Campo Verde, Primavera do Leste, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte. O pessoal tem acompanhado o nosso trabalho e várias pessoas têm solicitado a nossa presença. Como é que nós vamos fazer para atender tantas pessoas? Bem, claro, a princípio nós iremos fazer nos auditórios dos hotéis, levando a palavra de Deus para essas pessoas. Tá? Acredito que será um tempo muito bom, então não deixe de nos acompanhar para você saber mais notícias, tá bom? Sobre a nossa agenda missionária. Por favor, continue nos acompanhando e também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e aproveite também para você nos acompanhar na rede social, porque é lá que nós postamos toda a nossa agenda, o nosso dia a dia, tá bom? Por favor, nos acompanhe. E se você mora em alguma dessas cidades que eu citei aqui, ou talvez você diz, poxa, o pastor não falou a minha cidade. Várias pessoas conhecem o pastor, mas ele não falou da cidade. Me diga qual é a cidade, por favor, que aí eu comento no próximo devocional e vamos marcar também na sua cidade, tá bom? Vamos nos organizar e com certeza Deus terá muitas coisas. 2025 está apenas chegando e nós vamos cheio de grandes expectativas pela frente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo 2 vai nos ensinar muitas coisas importantes. Te convido para a leitura deste capítulo. Paulo insiste com Timóteo dizendo, Timóteo, você precisa fortalecer na fé. Olha o que está escrito. Portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las aos outros. Aqui eu tenho uma coisa interessante. Paulo está dizendo assim, ô Timóteo, você precisa aprender comigo. Você aprendeu? Você entendeu, Timóteo? Sim, senhor, eu entendi. Agora, Timóteo, que você entendeu, você precisa fazer uma coisa. Você tem que ensinar outras pessoas, tá? Ensina outras pessoas, principalmente as pessoas fiéis, para que essas pessoas possam levar essa palavra a muitos outros lugares. É o verdadeiro fazer discípulos. Eu acredito que Paulo iniciou como apóstolo e Timóteo continuou como pastor, fazendo discípulo, e a razão da palavra chegar até nós, com certeza, teve participação direta do pastor ou apóstolo ou evangelista Timóteo. E ele diz assim, verso 3, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver por negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Você já pensou se o soldado do exército se envolvesse com as coisas da vida civil? Como é que ele iria se preparar para a batalha? Você se considera parte do exército de Deus? Não significa que você não tem que cuidar das suas coisas, é claro. Mas assim, não deixe as coisas materiais sufocar as espirituais. Disse mais, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar
das colheitas dos frutos. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento, Timóteo. Pense no que eu estou falando. Por que Paulo está escrevendo a carta a Timóteo? Porque Paulo está preso. E não só preso, Paulo já está idoso. E se você não sabe, a maior parte do tempo da vida de Paulo ele passou preso. As principais cartas ele escreveu da prisão. E agora o apóstolo Paulo já está numa situação que ele pensa assim: ô Timóteo, reflita no que eu estou falando. Porque Paulo sabia, breve eu vou partir. E o evangelho que eu preguei durante muito tempo está confiado a Timóteo. E ele queria que Timóteo preparasse outras pessoas. Eu também quero preparar outras pessoas. O ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos abrir a escola de pregadores. Vai ser online. Eu quero ter pregadores do Brasil inteiro, treinando essas pessoas como soldados de Cristo. Se você tem vontade de ser treinado, como fazer a obra de Deus conosco, vai ser importante você estar nesse treinamento que teremos o ano que vem. Treinar as pessoas como bons soldados de Cristo. E atenção, vai estar disponível para todas as pessoas. Eu vou falar mais depois sobre isso. Então Paulo disse aqui: Timóteo, reflita no que eu estou dizendo e que o Senhor te dará entendimento, porque vai chegar uma hora que eu, Paulo, não vou estar presente. E aí você vai ter que viver do que eu lhe ensinei. Imagina como é que eu posso, vamos dizer, aqui está o João. Aí Deus me deu o João para trabalhar comigo como evangelista. Mas de repente eu quero abrir a igreja lá na África. Aí eu tenho que treinar o João, porque quando o João estiver preparado, aí o João vai nos representar lá na África. Só que eu vou estar longe do João. Lá o João vai ter que fazer o quê? Refletir sempre no que ele aprendeu de mim. Como eu aprendi de Cristo, e ele aprendeu de mim, de Cristo, é claro. E aí o João prossegue fazendo a obra de Deus lá, com fidelidade, com lealdade. É isso que nós queremos fazer. E é isso que Paulo está falando com Timóteo. Tá? Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, ô Timóteo. Contudo, eu tenho alegria porque a palavra de Deus, ela não está aprisionada. Por isso, eu suporto tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem da salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. A gente paga um preço, sabe? A gente paga um preço por causa dos eleitos, né? A gente viaja, vai aonde for, investe, gasta. Para quê? Para poder fazer a obra de Deus. Por exemplo, eu vou mostrar esse olhinho aqui que nós estamos entregando. Vou entregar no dia 29. Mas o meu sonho seria eu poder entregar esse óleo para cada pessoa, cada um de vocês que me assiste. Mas enviar, não assim, porque muitas igrejas fazem assim. Manda uma oferta que eu vou te mandar o óleo. Manda a oferta e manda o comprovante para mim que eu vou te mandar um vidro de óleo. Eu não queria isso, não. Não. Eu gostaria, sabe o quê? De mandar para você. A gente ter condições de eu mandar para você esse óleo. Você não gostaria de ter esse óleo com a folha da oliveira para ungir no dia 31, no comecinho do ano, você ungir a sua cabeça e declarar conosco: a bênção de Deus está sobre mim? Então, eu estou orando, gente, para eu ter condições. Porque muitas igrejas, não querendo criticar, eles têm condições, mas não fazem. Não fazem, não mandam, não fazem. Quando fazem, diz: olha, você manda uma oferta, manda o comprovante aqui no meu WhatsApp ou por e-mail, sei lá, que aí eu mando para você depois. Não, não é isso. Eu não quero fazer assim. Eu sou chamado para fazer o que Paulo está dizendo aqui, né? Eu quero participar da sua salvação com glória eterna. Deus vai levantar pessoas que vão dizer: pastor, eu vou ajudar, eu vou patrocinar. Eu vou depois conversar com os Correios para eu saber, porque eu sei que você vai querer. Aí eu vou conversar com os Correios e para saber, apesar que agora é final de ano,
Os Correios ficam bastante tumultuados com as entregas, mas eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta e nós vamos fazer isso acontecer. Paulo disse, eu estou preso, sofrendo pelos eleitos, porque eu tenho alegria de estar preso, porque Cristo não está preso, a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso para que os eleitos desfrutem de uma glória eterna. Esta palavra é digna de confiança, verso 11. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é o mesmo ontem e hoje, eternamente. E o versículo 14 diz, continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Preste atenção se o pastor fala de outra coisa no altar, porque o pastor tem que falar da palavra, ele tem a palavra para falar. Se falar de outra coisa, desvirtua a fé dos ouvintes, disse Paulo aqui. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Diz o mais a palavra do Senhor, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Você sabia que tem um tipo de conversa que, se você começar a conversar, ela vai te distanciando de Deus? Não, olha para mim aqui fazendo um favor, preste bem atenção nos meus olhos aqui. Existem tipos de palavras que você começa a falá-las e às vezes até como se fosse inocente. Só que por trás dessas palavras tem tanta malignidade que essas palavras, elas vão te afastando de Deus. E às vezes você nem percebe que está afastando de Deus por causa dessas palavras. Você apenas se sente longe, se sente distante, se sente desanimado, se sente, triste, e você não sabe por quê. Porque existem palavras que te levam para a impiedade. Quando você vê, você já não tem mais apreço, você já não tem mais amor às coisas sagradas. E Paulo disse, Timóteo, não faça isso, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso acabam cada vez mais se aproximando da impiedade. Verso 17. O ensino deles alastra-se como gangrena. Emineu e Fileto estão entre eles. Esses dois cidadãos fez muito mal para Paulo. Eu vou fazer um estudo depois falando sobre Emineu e Fileto. Vou falar o que eles causaram na vida de Paulo. Eles foram pior que Satanás. Pior que Satanás na vida de Paulo. Eu vou contar depois o que aconteceu desse cidadão aqui, desses dois cidadãos aqui. Vou contar depois para vocês, tá? Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desviaram a fé de alguns. Cuidado com aqueles que inventam história. Se você não se firmar na palavra, você acaba acreditando no homem e deixando de acreditar em Deus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Qual é a inscrição que está escrito, selado sobre a palavra do Senhor? O Senhor conhece quem pertence a Ele e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Que tipo de vaso é você? Numa casa tem vários tipos de vaso. Tem o de barro, tem o de pau, tem o de pedra, mas tem também os vasos preciosos, de cristal, de ouro, enfim, que são usados para ocasiões especiais. Que Deus te use para ocasiões sempre especiais. Que Deus use você grandiosamente em nome de Jesus. Se você se purificar, disse Paulo no verso 21, dessas coisas, de não ficar ligando com certas conversas, você será instrumento para o propósito especial.
para um significado especial, útil para toda boa obra, ó Timóteo. E aí ele vai dizer ainda, fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Já viram até pastores brigando um com o outro? Porque eles se metem em confusões, eles entram em, como Paulo diz aqui, controvérsias e coisas insolentes e começam a brigar. É feio isso, né? Então disse Paulo, ao servo do Senhor, verso 24, não convém brigar, não convém contender. Servo de Deus não briga. Se alguém brigou com você, se alguém tem brigado com você, sai desse lugar, porque servo de Deus não briga. Servo de Deus não contende. Diz aqui o versículo 24, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar com tolerância, tá? Ensinar, né, com tolerância, não ensinar gritando, xingando, não. Marca o versículo 24, fazendo favor, ao servo do Senhor não convém contender. Conheço pessoas que são maravilhosas, mas se você pisar no calo dela, ela explode, te xinga e sai até da igreja. Conheço pessoas maravilhosas, têm dons maravilhosos, mas elas são intolerantes com os erros das pessoas, infelizmente. E aí, ele vai continuar ensinando aqui. Ao servo do Senhor não convém contender. Se alguém quiser contender com você, diga assim, Deus abençoe, não vou entrar em discussão com a senhora ou com o senhor. Deve corrigir com mansidão os que opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Ok? Então, se alguém está contendendo, se você precisar falar, fale de forma mansa. E no coração dizendo, oh Deus, ajuda essa pessoa a se arrepender, Senhor. Que Deus conceda arrependimento, diz aqui, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que aprisionam os que se afastam da verdade. Ou seja, vou ler mais uma vez, para que se voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem o afastar dele. Existem prisões que o diabo usa, sabe? Muitas coisas. É que se a gente falar, vai parecer que a gente está criticando igrejas, mas aí não convém a mim criticar igrejas. Então, o que eu quero falar com você é o seguinte, notem o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, alguém contende? Sai de perto. Alguém brigou? Deixa para lá. Sentiu que ali não é a coisa certa, que alguém não agiu certamente com você? Ore a Deus para que Deus dê a tal pessoa o arrependimento, tá certo? Isso é importante, porque nós estamos seguindo estritamente o que a Bíblia nos ensina, tá bom? Isso vale para a sua casa, isso vale para a sua família, isso vale para o seu trabalho. De repente, no seu local de trabalho, você tem uma pessoa que te persegue. E do nada a pessoa, sei lá, tem dia que não te cumprimenta, tem dia que trata você mal, tem dia que é um doce, mas tem dia que trata você mal, você fica sem entender, falando, eu não entendo. Às vezes você fica tão oprimido, que você até pensou em pedir conta do emprego. Vou sair do emprego porque eu não sei. Sabe o que você tem que fazer com essa pessoa que te persegue? Sempre dizer assim, Senhor, tem misericórdia dela. Não sei se ela te conhece, se ela não te conhece, que ela venha te conhecer. E se ela te conhece, Senhor, que o Senhor tenha compaixão da alma dela. Solta ela dessa prisão que o diabo a colocou, para que ela volte ao conhecimento da verdade. Que bom, né, gente? Maravilhoso. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, quero agradecer em nome de Jesus por estarmos aqui. Este é o último nosso da estrada com o pastor José Maria, os devocionais. E é sempre bom, Senhor, estar junto aqui, junto com todos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor vai mandar suporte, o Senhor vai mandar condições para nós mandarmos o azeite para muitas pessoas. Nós vamos conseguir mandar. E quando essa pessoa receber o azeite na casa dela, vai dizer, glória a Deus, chegou até mim. Chegou, glória a Deus. Ela vai dizer com alegria, Senhor, te agradeço.
Eu sei que o Senhor vai mandar condições. Então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê sabedoria, entendimento para continuar cuidando do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Bem, estamos chegando ao final do nosso devocional. Olha, é o último na estrada. Se escutar uns barulhos aí, é porque eu estou gravando aqui na beira da estrada. Do lado ali está a BR-163, BR que liga aí praticamente o Brasil todo, né? Vai lá no Acre, lá para Santarém, ali no Pará, e também vai lá para o Nordeste. Eu estou aqui na beira da estrada, parei no lugar, então tem um fundinho musical aí, que o pessoal colocaram aí a musiquinha deles, estão tocando, mas é tudo maravilhoso, né? E eu gostaria de agradecer a sua presença, tá? Nós vamos voltar a falar sobre o azeite, tá bom? Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.